O que a Bíblia ensina sobre o divórcio e o novo casamento. Parte 07, dia 24 de março de 2025. Portanto, isso não ajuda o caso daqueles que acreditam que o ensinamento de Jesus contra o divórcio não se aplica a estrangeiros. Mateus 5, 31, 32. A quem esse ensinamento se aplica? Todo aquele, KJV, todo aquele, ASV, NASB, qualquer um, NV1. Claramente, Jesus pretendia que seu ensinamento sobre o divórcio no novo casamento fosse universal em aplicação. Não há nada que implique que ele o quisesse somente para seus discípulos. Pelo contrário, todo o contexto mostra que se aplica a seus inimigos e não discípulos, bem como a seus discípulos. Jesus baseou seus ensinamentos sobre o divórcio na lei original do casamento de Deus, que se aplicava a todas as pessoas. Mateus 19, 4, 8. Jesus baseou seu ensino sobre divórcio e novo casamento na lei de Deus desde o princípio e citou Gênesis 2, 24. A quem essa lei se aplicava? Esta é a lei de Jesus e é a lei de Deus. É tão ampla quanto a autoridade de Jesus e de Deus Pai. Além disso, essa lei não era uma lei da igreja ou ordenança da igreja, mas foi originalmente dada cerca de 4.000 anos antes de a igreja começar. Como então ela pode ser restrita apenas às pessoas na igreja? Esta lei foi dada ao primeiro homem e à primeira mulher de quem todas as pessoas descendem. Deve ter sido destinada aos descendentes de Adão e Eva, uma vez que descreve um homem deixando pai e mãe que Adão e Eva não tinham. Portanto, a instrução, como originalmente dada, aplicava-se universalmente a todos os homens. Mas Jesus citou a passagem e disse que o mesmo ensinamento está em vigor hoje. E Paulo também o citou em Efésios 5,31. Este princípio é a base do ensinamento de Jesus sobre divórcio e novo casamento. A quem o princípio se aplica? O princípio original aplicado a um homem. Essa expressão deve ter um significado tão amplo hoje quanto foi dado originalmente. A quem se aplicava então? Quem é esse homem? Todos os homens, descendentes de Adão e Eva, já que o ensinamento de Jesus sobre divórcio e novo casamento é baseado nessa lei. Seu ensino deve se aplicar ao mesmo homem, todos os homens. Além disso, a lei do casamento de Deus é tão ampla em aplicação quanto à reprodução sexual humana. A lei do casamento de Deus é a base para limitar a união sexual a pessoas que são casadas, uma só carne. Esta lei é usada em 1 Coríntios 6,16 para proibir o sexo fora do casamento. Hebreus 13,4, 1 Coríntios 7, 2, 5. Mas desde o início, o comando para reproduzir foi endereçado ao povo de Deus, que Deus fez à sua própria imagem. Gênesis 1, 26, 28. E isso inclui todas as pessoas. Gênesis 5, 1, 4, Gênesis 9, 6 e etc. Portanto, a qualquer hora, em qualquer lugar que as pessoas participem do ato sexual, elas estão vinculadas à lei do casamento de Deus. Não é apenas para pessoas em relacionamento de aliança com Deus, mas essa lei universal do casamento é a base da lei de Jesus sobre divórcio e novo casamento.
mais tarde foi citada no Novo Testamento. Efésios 5:31, 1 Coríntios 6:16. Se a lei original era universal em aplicação a todas as pessoas, e se essa lei é a base da lei de Jesus sobre divórcio e novo casamento, ela deve ter a mesma aplicação universal. Se a lei do casamento de Deus se aplica somente aos membros da igreja, considere as consequências. Não importa o que os não cristãos fizessem em relação ao casamento ou à conduta sexual, ou as leis de Deus sobre casamento se aplicam aos não cristãos ou não. Se as leis não se aplicam, então segue-se que Deus não reconhece casamentos de não cristãos? Observem, porém, Mateus 24:38, João 4:16-18, Atos 24:24, Mateus 27:19. Isso significaria que todas as pessoas, quando se tornam cristãs, são solteiras aos olhos de Deus e, portanto, devem se casar após o batismo. Caso contrário, seu relacionamento se tornaria adúltero. Veja as notas em 1 Coríntios 7:14. Não importa qual conduta sexual as pessoas fora de Cristo cometem. Todas as leis que regulam a conduta sexual são baseadas na lei do casamento. Gênesis 2:24, Hebreus 13:4, 1 Coríntios 6:16 e 1 Coríntios 7:2-5. Mais tarde, mostraremos que as pessoas fora de Cristo são responsabilizadas pela conduta sexual. Além disso, seguir-se-ia que, quando uma pessoa fora de Cristo tem um relacionamento sexual, não importa com quem ele o tenha ou sob quais circunstâncias, não é pecado, pois não há pecado onde não há lei. Romanos 4:15. Se os estrangeiros não estão sujeitos às leis de divórcio de Jesus, amém. Tem continuação. Senhor, nos ensina cada dia mais na Tua palavra. Amém.